Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento após o pregão desta quarta-feira, dia 25 de junho. Ibovespa fechou mal, pregão com queda de 1,58%, desconfigurando um pouco a sua perspectiva de alta e de curtíssimo a curto prazo, principalmente olhando para o gráfico 60 minutos, perdendo a região de suporte, algo que aconteceu já com a Petrobras no pregão de ontem, confirmando aqui um pivô de baixa, logo enquanto o Ibovespa não voltar para cima dos 54.100 pontos, segue aqui no curtíssimo prazo com viés de baixa, apontando para o suporte de imediato na faixa dos 53 mil pontos e abaixo disso por volta de 52.300 pontos. PETR4 no pregão de hoje apresentou um candle chamado de martelo invertido, um candle de reversão, mas para gerar essa confirmação teria que superar a máxima de hoje, R$ 17,77. No intraday segue com tendência de baixa, apontando mais nesse momento para o suporte do gap em R$ 16,83. Então, mesmo que aconteça aqui um repique de alta, ainda seria uma correção dentro de uma tendência de baixa do G60, enfim, mantendo aí uma expectativa um pouco mais negativa nesse momento no curtíssimo prazo para PETR4. Vale 5 no pregão de hoje apresentou aí uma estabilidade, mais 0,08%, um candle de indefinição. Ativo vai dando uma certa indefinida, apesar de manter os topos descendentes. Se gerar aqui a superação da máxima de hoje, já começa a proporcionar um fundo ascendente, o que tornaria a sua tendência um pouco mais indefinida. Então, nesse momento, não vejo nenhuma alternativa de entrada para swing trade, ou seja, que tenha alguma perspectiva melhor na ponta compradora em relação a esse ativo. Ideal é, como eu disse, vir para cima aqui desse topo, no mínimo desse topo aqui, gerando um pivô de alta, superando R$ 26,04. O suporte permanece aqui nessa região de R$ 25,49 a R$ 25,27. Abaixo disso, já fica lá para 25 pila até R$ 24,88. Lame 4, nós buscamos uma compra em Lame 4 hoje, depois da primeira hora de pregão, a formação de fundo ascendente aqui no gráfico 60 minutos, entrada em 14,46. Essa entrada em 14,46, stop abaixo da mínima de hoje em R$ 14,21. Uma operação aí de 1,73% de risco nessa operação, que não começou bem porque ela ficou parada e depois perdeu força. Assim como o Ibovespa perdeu força, ela perdeu até menos força que o Ibovespa. Antes do leilão de fechamento, ela estava em 14,40 e gerou um leilão forte para baixo, aí caindo 0,5%. Então, nesse momento, está mais para acionar o stop aqui em R$ 14,21. As operações de compra já encontrando uma dificuldade maior nesse momento. Até a gente pode perceber pelas outras operações, por exemplo, a TIM P3. A TIM P3 que gerou compra, que foi até bem no início do pregão de hoje. Se a gente pegar do valor da nossa entrada, 13,12, até a máxima que o ativo chegou, foi aqui, em torno de 2,6%, mas assim que ela voltou para baixo da mínima do pregão de hoje, que foi de 13,17, avaliei a continuidade nessa operação e encerrei a operação em R$ 13,12, basicamente aí é uma operação de perda em relação aos custos operacionais, é uma operação 0 a 0 se fosse sem os custos operacionais, mas com os custos operacionais, operação de perda na TIM P3. Outros ativos que também a gente chegou a encerrar a posição. Só para antes de falar de encerrar a posição, o único que a gente permanece, assim, pelo menos com a gente está comprado em Lame 4 e também em TGMA3. Essa aqui a gente está administrando o stop de proteção, trabalhando aqui com stop de proteção agora em R$ 20,68. Então o ativo nossa entrada lá por volta dos 20,21. A ação vai andando até bem, vamos ver se ela continua assim, visto que o Bovespa vem perdendo força e o ativo continua confirmando aquele rompimento lá do gráfico semanal. Eu ia mencionar a AL3, que a gente encerrou hoje em R$ 8,42, mais uma que proporcionou perda, mais uma operação de compra que depois de uma correção para a compra de um fundo ascendente, depois de um sinal de alta, não andou, e isso proporcionou uma perda na operação de 1,41% e uma redução do capital em 0,32%. Além desta ação, a gente encerrou também a Itube 4. A Itube 4 foi encerrada aqui em R$ 33,15,
com a perda de 1,69%. Encerrei olhando aqui pelo gráfico de 60 minutos. Logo depois que ela abriu o pregão, pegando aqui um gráfico de 15 minutos dela, logo depois que essa ação abriu o pregão, aqui vamos pegar a abertura do pregão, esse candle aqui das 10 horas, a ação simplesmente era mínima em 33,16, já tinha um movimento de baixa, estava pronta para iniciar um movimento de subida, tentou sem sucesso, deixa eu tirar essa linha, sem sucesso, e perdeu a mínima do dia. Na hora que ela perdeu a mínima do dia, decidi pelo encerramento da posição comprada em YouTube 4. Então, essa aqui proporcionou uma perda de 1,69%, redução do capital em 0,35%. Demais ativos, BRKM5. BRKM5 mal, a gente, dentro do que eu venho mencionando, as operações de compra, de correção, que já começam a encontrar dificuldade de subir. Até a gente teve SUS B5 que começou a andar e voltou. TIM P3 começou a andar, voltou. Outras que estão iniciando com alguma sinalização positiva e depois começa a perder força. Então a gente olha também outros papéis, como o BRKM5 já gerando novo pivô de baixa aqui no gráfico diário, uma perda de um fundo anterior, alinhando sua tendência com a tendência de médio prazo, a tendência de curto prazo ficando alinhada com a de médio prazo. Então, ativo que, no meu entender, tende a perder esse suporte aqui 14,35 e inclusive outro aqui na faixa dos 14,26 e seguir seu movimento aí de queda, sua tendência de baixa nesse momento. Ativo mais para avaliar a posição de compra do que, desculpa, a posição de venda de swing trade do que posição comprada, ao meu ver. GRND3 também perdeu um suporte, candle forte de baixa, 2,93% de queda, ativo em tendência de baixa de curto prazo, vai retomando, vai dando indício de retomada da tendência de baixa também de médio prazo. GRND3 que tem suporte imediato na faixa de 13,42, após isso já ficaria ali mais para a região de R$ 13,22. ODPV3 que ficou batendo várias vezes aqui nos R$10 para tentar superar essa sequência de topos aqui do gráfico semanal, não conseguiu e hoje gerou uma queda de 4,86%, proporcionando a quebra da sequência de fundos ascendentes e a formação aí de um M, de um topo duplo no gráfico diário que reverte a tendência de alta para uma tendência de baixa no curto prazo. Então mais uma ação aí apontando para, sinalizando de forma negativa e apontando para o seu próximo suporte, que nesse momento fica aqui na casa de R$ 9,22. Detex 3 é que está indo nesse caminho, a ação está em tendência já de baixa. Curto prazo, médio prazo, está alinhada para baixo. A ação, depois de ter gerado também no pregão de hoje uma sinalização positiva, reverteu completamente a sinalização e segue aqui caminhando para a perda desse suporte aqui imediato em R$ 8,91. Se a gente joga ali no gráfico mensal, falar de próximo suporte abaixo dessa região aí de 8,91 não teria algo tão significativo aqui, se pelo gráfico mensal seria lá para a faixa de R$ 7,00. Logicamente que antes teria ali número redondo de R$ 8,00, mas aqui olhando para fundo no gráfico mensal, só lá para baixo mesmo, lá em torno de R$ 7,00 na Detex 3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.